Primeiro, a respeito dessa unidade de saúde, desse posto de saúde da família, é importante ressaltar que ele se soma a um esforço que a Prefeitura vem fazendo neste Distrito Sanitário de Itapuã para ampliação dos serviços básicos de saúde. Em 2013, no início do ano de 2013, nós tínhamos uma cobertura da atenção básica de saúde nesse Distrito Sanitário de cerca de 15%. Com a entrega da unidade de hoje, nós vamos chegar a 65% de cobertura na atenção básica. Ainda para o ano de 2020, nós temos a previsão de inaugurar mais 2 unidades aqui no Distrito Sanitário, no Distrito Sanitário, que são as unidades do quilômetro 17 e do Campo Verde, de maneira que nós vamos ultrapassar os 70% de cobertura da atenção básica de saúde nesse Distrito Sanitário. Nós sabemos que o investimento na atenção básica é fundamental, é a porta de entrada no sistema de saúde, é o trabalho permanente com a prevenção, é aproximar o serviço de saúde das famílias, levá-lo para dentro das casas dos cidadãos, é também garantir que no futuro, que na frente, nós vamos ter muito menos pressão e muito menos necessidade de serviços mais complexos no sistema de saúde. Portanto, essa parceria entre Governo do Estado e Prefeitura, o governo que através de um financiamento internacional construiu essa unidade, que a partir de hoje a Prefeitura assume para fazer toda a sua gestão, garantindo equipes plenamente consistidas, não apenas as equipes de saúde da família, mas também as equipes de saúde bucal. Num primeiro momento, em função do enfrentamento ao coronavírus, nós não teremos atendimento eletivo odontológico nessa unidade. Nós suspendemos provisoriamente todo o atendimento eletivo odontológico da rede de saúde de Salvador. No entanto, ela começa a funcionar de imediato. Inclusive, por uma iniciativa da Secretaria Municipal, nós transformamos os consultórios odontológicos em unidades para receber pacientes que eventualmente demonstrem algum sintoma de gripe ou que possam ter algum indicativo de sintomas do coronavírus, que ficarão em breve assistência até que se possa ter uma ideia exatamente do seu estado clínico e aí a gente consiga referenciar para uma assistência mais completa. Esse distrito sanitário também passou nos últimos anos por um incremento muito importante dos serviços de urgência e emergência. Nós temos aqui 2 unidades de pronto atendimento, uma em Itapuã, outra em São Cristóvão. Transformamos a unidade do bairro da Paz em uma unidade 24 horas, então são 2 UPAs, a de Itapuã e São Cristóvão, e um pronto atendimento lá no bairro da Paz. Talvez esse seja um dos distritos sanitários mais bem assistidos no que se refere à resposta aos problemas de urgência e emergência na cidade do Salvador. Portanto, uma visão de avançar na expansão da atenção básica à saúde e também nos serviços de urgência e emergência. Eu queria aproveitar a oportunidade, tendo em vista que hoje todo o foco principal do nosso trabalho, imagino que do Governo do Estado, como também da Prefeitura, é o enfrentamento ao coronavírus em nossa cidade, no caso do governador, no estado da Bahia. É importante ressaltar alguns aspectos do que a gente tem acompanhado na cidade, a dinâmica da cidade. Eu, praticamente todo dia, tenho visitado um bairro de Salvador, andado de carro para ver a situação daquele bairro e para que aquilo me permita tomar decisões. Ontem, nós estabelecemos, num decreto que foi publicado no dia de hoje, a obrigação para os bancos de fazerem a sinalização horizontal, ou seja, garantir a delimitação do espaço de cada pessoa que aguarda na fila do banco. Por quê?
onde nós temos percebido maior aglomeração é exatamente nos bancos. Existe, é claro, uma explicação por essa demanda grande dos bancos no fim do mês, fim do mês de março, início do mês de abril, época de pagamento. As pessoas, sempre que recebem o seu dinheiro, acabam indo em maior intensidade aos bancos. Na prefeitura, nós antecipamos o pagamento dos aposentados, exatamente para evitar que eles se misturassem nessa fila. No entanto, o pagamento da grande maioria dos trabalhadores brasileiros acontece entre o dia 29, né, do fim, portanto, de um mês, e o dia 5 do mês seguinte. É natural que nesses dias haja um aumento muito grande da demanda pelos bancos. No entanto, é importante que as pessoas saibam que elas não correm risco apenas dentro da agência bancária, que é um ambiente fechado, que elas também correm risco na fila dos bancos, ou que também elas vão estar correndo risco caso elas fiquem amontoadas no ponto do ônibus. Portanto, nós baixamos um decreto obrigando os bancos, esse decreto tem validade a partir de amanhã, a disciplinarem as filas no lado de fora de cada uma das agências. Os bancos que não cumprirem esse decreto serão interditados e terão as suas atividades suspensas pela prefeitura. No começo da crise, havia uma preocupação dos bancos públicos e privados que a prefeitura não determinasse o fechamento completo das agências bancárias. Nós ponderamos, ouvimos a equipe técnica, como temos feito sempre, e chegamos à conclusão que os transtornos para o dia a dia do cidadão seriam muito grandes se nós determinássemos o fechamento completo das agências bancárias. No entanto, o fato de não termos fechado as agências não significa dizer que elas estão habilitadas ou que haja uma permissão para que elas funcionem de qualquer jeito. Existe o horário das 9 às 10 da manhã, que tem que ser reservado para os idosos, para as pessoas com mais de 60 anos, só que isso não está resolvendo. Eu quero dizer que a partir da próxima segunda-feira, quando esse decreto já poderá ser cobrado dos bancos, nós vamos ter uma fiscalização intensa. E aqueles que não organizarem as filas nas suas portas estarão sujeitos à interdição por tempo indeterminado por parte da prefeitura. Inclusive, quero aqui publicamente agradecer o apoio da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança Pública. Nós solicitamos ao governador no começo da semana que fosse possível incrementar e juntar o trabalho da polícia com o trabalho que vinha sendo realizado pela Guarda Civil Municipal e pela Secretaria de Ordem Pública. Com isso, a gente teve mais capilaridade. Somente no dia de ontem foram 34 interdições, principalmente de bares e restaurantes que vinham descumprindo o decreto estabelecido pela Prefeitura. E aí, governador, eu determinei que esses estabelecimentos, dado o tempo que o decreto já está vigorando, tenham o seu alvará suspenso por tempo indeterminado. Aqueles que estavam insistindo no funcionamento nos primeiros dias, nós fizemos uma notificação, colocamos a multa, mas só determinamos a suspensão enquanto vigorar essa mesma determinação para todos os bares e restaurantes. A partir de agora não. Quem estiver funcionando, nós vamos fazer a suspensão por tempo indeterminado do alvará que autoriza o funcionamento daquele estabelecimento comercial. Ainda nessa dinâmica da cidade, é importante a gente destacar que existem alguns lugares que as praças ainda estão ficando cheias. Ontem eu tomei uma decisão que vai ser implementada a partir de hoje. Nós vamos trancar de cadeado todos os equipamentos esportivos, quadras e campos vinculados à prefeitura. Todas as quadras e campos que a prefeitura possui na cidade de Salvador, a partir de hoje serão trancados. Nós vamos passar o cadeado nessas quadras e campos. A gente tem dito que o momento não é de férias, não é de lazer, não é das pessoas estarem batendo baba no campo de futebol, não é das pessoas estarem batendo papo na praça.
Como a gente não tem condições de interditar a praça, eu estou intensificando o trabalho dos carros de som, a presença de pessoas da Secretaria de Promoção Social num trabalho de conscientização, inclusive porque, infelizmente, muitos desses que estão nas praças são idosos que estão mais vulneráveis ao risco, que correm mais risco de pegar o coronavírus e desenvolver algum problema mais sério, né? Nós temos visto isso no mundo todo. Então a prefeitura vai trancar quadras e campos e nós vamos intensificar esse trabalho de apelo às pessoas que não fiquem nas praças. Da mesma forma na orla, nos últimos 3 ou 4 dias, naquele horário do fim da tarde, principalmente, nós temos visto muita gente fazendo atividade física na orla. As praias nós interditamos. Não temos como interditar o calçadão da orla. Mas fica aqui o apelo, e mais do que isso, um pedido a cada um que tenha consciência que o momento não é de estar passeando na orla da cidade. O momento é de estar em casa, cuidando das suas famílias. Aqui já foi ressaltado pelo governador, eu queria registrar, não está sendo fácil para a gente consistir os novos leitos de UTI, e o problema não é falta de dinheiro, não é falta de decisão da prefeitura de contratar o leito, pelo contrário, nós estamos economizando em vários setores para que haja dinheiro para a implantação dos novos leitos de UTI. No entanto, há hoje uma crise que é mundial, na falta de equipamentos, principalmente dos respiradores, e é por isso que nós precisamos continuar totalmente vigilantes, esforço absoluto, 24 horas de atenção para evitar as aglomerações, diminuir o ritmo do crescimento do coronavírus em Salvador. Os últimos dias registraram um aumento do número de casos confirmados na capital. Isso vem aumentando do final de semana para cá de uma maneira consistente, o que, portanto, chama ainda mais a atenção de todos nós para a necessidade de mantermos o compromisso em ficarmos em casa. Só tem que sair de casa quem precisa sair de casa de qualquer jeito. Quem pode, fique em casa. E esse é um apelo que eu faço chegar maior ainda nos bairros mais populares, porque tem gente que ainda está na cabeça de que o coronavírus é uma doença só de rico. Eu estava vendo aqui com o secretário Léo Prates, agora há pouco, o número de casos nos bairros onde há uma concentração de moradores de baixa renda está aumentando. Já temos alguns bairros de Salvador, não é um nem dois, são vários bairros de Salvador de população de baixa renda com casos confirmados de coronavírus. E nós precisamos evitar que nesses lugares haja uma multiplicação e uma disseminação do vírus, sob pena de termos que enfrentar adiante uma pressão insuportável no sistema público de saúde, e nenhum de nós, nem o secretário do Estado, nem o do município, nem o governador, nem o prefeito, nenhum de nós quer dar uma autorização, uma determinação para um hospital para dizer o seguinte: olha, vocês vão escolher quem vai viver ou quem vai morrer. E a única forma da gente escapar dessa decisão cruel é exatamente trabalhando na prevenção, mantendo as pessoas em casa, respeitando as regras que foram estabelecidas pelo município, pelo governo do estado, e assegurando que o vírus não se dissemine da forma que se disseminou em outros lugares do mundo, e que, se acontecer aqui, será um caos na saúde pública, com impacto social terrível. Portanto, fica aqui o nosso apelo e o compromisso da prefeitura de trabalhar de maneira incansável e com total vigilância para garantir que a gente possa atravessar esse momento difícil e que em breve já tenhamos condições de trazer boas notícias. Porém, o momento agora ainda não é esse, não temos no horizonte essa perspectiva. Agora a hora é de todo mundo ficar em casa. Eu cheguei atrasada, e aí eu não peguei nada do senhor. Se pudesse só fazer uma pergunta que a gente vai responder. Não, pode fazer pergunta. Prefeito, governador. Quer começar, Adriano? Eu quero começar Começa, o governador. governador, explica pra gente como é que começou essa parceria para a construção de equipamentos com a prefeitura, e como é que vai ser essa parceria aqui nesse específico.
Não, isso é um contrato que nós fizemos junto ao Banco Mundial para conseguir recursos e reforçar a atenção básica da região metropolitana de Salvador e também hospitalar. Então nós construímos UBS, Unidade Básica, que é esse equipamento, CAPS que nós entregamos em armação, aqui e em vários